Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e estou de volta aqui com ela, que saiu mesmo do freezer neste final de 2025, senhorita Amanda Barreiro. Oi, Amandinha, você tá boa? Oi, amiga. Pois é, né? Saí do freezer logo no verão. Que coisa, devia ser o contrário. Mas, amiga, você mora no Rio, você tá acostumada com essa vida. Ai, não, credo, detesto. Amiga, estamos aqui de novo, né? E você nos colocou numa saia justa aqui com esse episódio, mas eu quero chamar aqui o Ti pra me dar uma força nessa reivindicação aqui. Não, pode deixar, Amandinha, eu dou força sim. Eu vou repetir aqui as palavras que eu mandei pra Domênica ontem à noite. Eu falei, amiga, você tá com raiva da gente? Você odeia tanto a gente? O que foi que a gente te fez pra você fazer esse convite ingrato, assim, em plena sexta-feira à noite pra gente, amiga? Conta pra gente, desabafa. Vamos fazer uma terapia aqui. O Thiago me manda assim, eu sou feia, você me odeia? Basicamente isso, né? Você tá brava? Não, eu não tô brava, mas eu não consegui pensar em pessoas melhores pra ver a nova adaptação de A Guerra dos Mundos, que é um filme que tá perdido na Amazon Prime Video. Eu achei esse filme totalmente sem querer, vi a carinha dele e falei, será que é uma nova adaptação? E mas é uma releitura com uma proposta diferente, atualizada, porém em um filme que muita gente não gostou. E eu estou falando isso logo de cara porque se você ouvinte jogar aí no Google A Guerra dos Mundos 2025, você vai encontrar notas horrorosas em todos os sites de cinema, de pessoas que compartilham notas. Mas calma, porque aqui a gente vai falar sobre ele e eu tenho motivos para trazer esse filme para cá. Então, confia em mim. Vocês dois também, tá bom? Calma, a gente vai ficar tudo bem. Mas calma que a nota que tá lá no site é generosa, ele é pior que isso. Infelizmente não é brincadeira, pessoal, é real. Mas temos um porquê estar aqui, o porquê que eu acho que essa discussão é necessária, né? Por que esse filme talvez mereça ser, sim, assistido e refletido, e é isso que a gente se propõe aqui. Mas antes, ouvinte, eu quero te dizer que A Guerra dos Mundos é baseado no livro de mesmo nome, que foi escrito pelo H.G. Wells, cujo episódio 63 já foi a análise do livro. E no episódio 64 foi feita já a análise do primeiro filme que adapta essa história, que é o filme do Tom Cruise com a Dakota Fanning, que sim, é um filme bem melhor que esse, mas que tem uma leitura completamente diferente da obra. Mas antes do Thiago e da Amanda ficarem me xingando e eu tentar salvar o que eu fiz com eles e estou me propondo a fazer com vocês, nós vamos dar uns beijos. E aí, Amandinha, quem que você vai beijar hoje? Meu beijo é pra você, amiga, que nos propôs esse filme incrível. Mentira, tô brincando, mas é um beijo pra você mesmo. O deboche. Achei agressivo, que isso? Não, é um beijo pra você mesmo, porque eu tô feliz de a gente tá voltando a gravar junto. Também tô feliz. Fofinho. Também tô feliz, mas esse beijo ficou meio estranho. Não, e você? Não. É só uma brincadeira. Ficou esquisito. Você quer que eu refaça? Não, eu vou levar pra terapia, fica tranquila. Não faça isso. É com amor. Entendi. Nossas concepções de amor são bem diferentes. O amorzinho da Amanda é diferente, Amanda. Olha só, é uma implicância com amor. Entendi. O jeito que ela ama é diferente. E você, Ti? Quem que você beija hoje? Bom, eu vou aproveitar o embalo que você trouxe aí, né, dos episódios 63 e 64, mandar um salve pros nossos amigos Sr. Basso, seu digníssimo esposo, e MC Paulinho V, que já tem um bom tempo que não converso com ele, assim, não tenho notícias, né? Mas o episódio foi muito legal, a dor, na
época tava, se eu não me engano, tava concluindo um curso de sonoplastia, não foi isso, Du? Foi. E aí a gente fez meio que uma audiodramatização do que seria a Guerra dos Mundos se passando em 2020. E a gente vai ver que, por um acaso, essa audiodramatização tem muito a ver com o filme que a gente vai discutir aqui hoje. Mas enfim, beijo é pra eles. Senhor Basso e MC Paulinho V. Inclusive, é mais um motivo pra vocês ouvirem aqueles 2 episódios que eu citei, hein, gente? O 63 e o 64. Olha o Thiago aí, renovando o contrato dele do Perdidos na Estante pra 2026. Arrasou, Ti. O da Amanda eu vou pensar. Eu vou dar um beijo no Noel Rosa, que foi lá no Spotify e disse num comentário que ele veio lá do Cinemação 624 e prometeu que vai maratonar o nosso podcast. Então, Noel, espero que você goste do Perdidos na Estante, espero que você continue nos ouvindo por aqui, continue ouvindo também o Cinemação, que eu sempre falo aqui, o Rafa é uma graça. Inclusive, gente, o Rafa chega aqui no Perdidos na Estante no nosso especial de Natal. Aguardem. Bora então falar de A Guerra dos Mundos, a adaptação de 2025 com o Ice Cube. Sobre o que é a Guerra dos Mundos, para quem não tem ideia, nunca leu, nunca viu o primeiro filme, chegou na Amazon Prime agora porque ouviu esse episódio e falou, antes de ouvir, eu quero saber sobre o que é. Ou antes de assistir o filme também. Bem, A Guerra dos Mundos nos traz a história de uma invasão alienígena na Terra. Nessa obra, H.G. Wells nos conta através do relato de vários personagens como a invasão aconteceu, desde o primeiro momento onde os cientistas captam uma estranha atividade em Marte, a chegada desses extraterrestres ou marcianos aqui, a nossa reação enquanto terráqueos e depois a nossa luta pela sobrevivência. Estaria o fim da humanidade próximo? Será que a gente consegue se salvar? Será que a gente consegue salvar o nosso planeta, a nossa casa, o nosso lar neste universo? Seríamos nós, humanos, formiguinhas sob a lente de estudo dos marcianos? No filme de 2005, dirigido por Steven Spielberg, acompanhamos a luta pela vida e sobrevivência de um pai e uma filha. Neste filme, a luta entre os humanos e os tripods é contada do ponto de vista do campo de batalha de sobrevivência. Em 2025, a nova adaptação estrelada pelo Ice Cube e a Eva Longoria, que você já ouviu recentemente o nome dela sendo citado aqui no Perdidos na Estante, lá no episódio especial de John Wick, porque foi ela que colocou a grana pro John Wick existir. E pra quem me conhece sabe que eu gosto muito dela porque ela fez Desperate Housewives. Os dois trazem uma releitura desta obra e ampliam a narrativa transmídia desta história. Como foi a invasão e a luta pela sobrevivência de quem trabalhava para o governo. Neste novo filme, acompanhamos a história de Will Redford, um importante analista de segurança cibernética da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, órgão que avalia possíveis ameaças improváveis, ataques terroristas e coisas desse tipo. Ele acompanha de perto a invasão enquanto tenta manter vivos os seus 2 filhos, uma mulher já adulta, casada, grávida e um adolescente que faz coisas que todo adolescente faz. Para isso, suas habilidades serão extremamente necessárias e a relação de confiança entre o pai e os seus filhos, bem como entre o sogro e o genro, será testada. Outra mudança, no meu ponto de vista, espetacular desta obra é a atualização do que buscam os invasores. A colonização aqui será feita através do roubo de dados, vigilância e privacidade dos humanos. E agora, será que dessa vez a gente escapa? Antes de falarmos do filme novo, eu quero saber de você, Amandinha, a nossa etefóbica favorita. Como foi pra você ler o livro? Deu pra ler mesmo
você tendo bastante medo de ETs? Eu amo que esse negócio da Amandinha ser etefóbica é pauta fixa aqui no Perdidos na Estante. Eu juro que foi sem querer, tá? Que eu chamei ela pra gravar esse episódio. Eu só me toquei dos ETs depois, gente, quando ela falou. Eu juro. Não, mas olha só, vamos lá. Eu realmente não gosto de ETs, né? Até a gente tava conversando, o Thiago tava falando comigo sobre A Chegada. Vocês falaram sobre o filme de 2005. E, assim, eu fujo de filme e temática de ET. Realmente fujo, não gosto. Não gosto, tenho medo. É isso aí. Mas no caso do livro, eu não tive problemas, porque eu entendi, e aí assim, né, aquilo, a louca da literatura. Eu fui atrás do contexto, fui pesquisar sobre o autor. Eu gosto de fazer essas coisas. Eu acho que isso traz mais riqueza pra gente entender por que ele foi escrito naquele momento que ele foi escrito. E eu entendi como uma grande alegoria. E aí não me deu medo, não. Acho que também por ser essa coisa muito, como posso dizer, muito robótica, né? Porque eles têm esse corpo metálico, esse corpo assim, entre aspas, porque não é exatamente o corpo deles, né? Mas é como se fosse um apêndice deles. Eu achei isso muito fora do que a gente está acostumado a consumir sobre alienígenas. E aí eu encarei numa boa. Inclusive, achei o ritmo do livro bastante tranquilo, especialmente por ter sido um livro ali publicado em 1898. É de se esperar que a linguagem seja mais densa, com um vocabulário mais difícil. Eu não achei, apesar de achar o tema meio chato, apesar de ter muita descrição, muita coisa enrolada, assim, no sentido de... Ele fala um monte de nome de lugar, foi pra tal lugar, voltou de tal lugar, aí depois foi pra tal outro lugar, um monte de nome que eu não conheço, não faz parte da nossa realidade, porque é tudo focado ali, né, no Reino Unido. Uhum. Mas aí, assim, em determinado momento do livro eu só olhava os nomes e passava essa parte, porque pra mim não diz nada. E foquei nas partes que realmente importam e, sinceramente, eu achei uma leitura bastante boa. Não tive medo, não tive problemas, não. Muito bom. Então é seguro, tá, gente? Pra quem também é etefóbico igual a Amanda, tá safe de ler o livro. Pode ler sem medo que a Amanda deixou. Então estou perdoada. É isso. Não cometi nenhum erro. Que bom. E dentro da história do livro, o que chamou mais atenção de vocês? Ti, me conta, eu sei que você leu esse livro uns anos atrás, que foi quando você fez, né, o episódio 63 e 64. Isso aí. Tantos anos depois deste episódio, o que você lembra dele? O que ficou aí guardado na sua memória de leitor? Olha, nada. Sério? Passou completamente batido? Assim, vou ser honesto aqui. Eu escutei de novo o episódio que a gente gravou pra poder lembrar, né, o que a gente tinha de mais relevante, assim, na narrativa. E eu lembro de algumas coisas que a gente discutiu que realmente acabaram gerando uma repercussão, assim. Esse livro, ele tem algumas coisas em comum, assim, com outros, né, do H.G. Wells. Por exemplo, um narrador que não tem um nome, né, ele não se apresenta e basicamente ele é só meio que o fio para conduzir a narrativa. Assim como na... Ai, como é que chama aquele da viagem no tempo? A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo, isso. Ah, desculpa, Du. Só uma observação, o Máquina do Tempo também foi tema aqui já do Perdidos na Estante. Tem um filme antigo também, mega clássico, né? Que aí Sim. Quem gosta de filme mais agitado, com efeitos especiais, não vai gostar, mas são temáticas de ficção científica que o Wells gostava, né? Essa coisa do tempo, essa coisa de questionar alguns aspectos sociais, né? No Guerra dos Mundos, eu acho que ele questiona muito sobre o processo de colonização. É, mas assim, assim como ele faz na Máquina do Tempo, ele não se preocupa muito em explicar a mecânica, não, sabe? É tipo assim, ele dá uns parágrafos lá pra justificar por que haveria vida em Marte, e aí ele parte pra narrativa, entendeu? Que o foco dele é a invasão dos marcianos na Terra, né? Precisamente na Inglaterra vitoriana. Acaba sendo uma coisa até interessante de você acompanhar. E aí o pessoal vai se valer disso daí pra fazer as adaptações. Mas eu não acho isso uma coisa ruim, Ti. Pelo contrário,
contrário, porque o que o livro nos coloca é quase como se nós fôssemos personagens também dessa história, porque a humanidade não sabe o que está acontecendo em Marte, não sabe que lá tem vida inteligente, então eles estão tendo uma vida boa e bela, como todo início de livro do King, e de repente, pá, né, vem essa invasão e são eles lutando pela sobrevivência. Então, realmente, para quem espera encontrar no livro uma explicação, né, sobre a origem dos marcianos, a tecnologia deles, como eles... não é sobre isso a história, gente. É sobre uma história de invasão, num processo de colonização. E aí, para quem tá sendo colonizado, não interessa a origem do colonizador. Tá? Então, eu não acho isso ruim, mas pode causar uma decepção, né, pra quem vai procurar a obra esperando isso. Não, eu acho interessante que a gente discutiu isso no episódio, porque isso era uma coisa que meio que afrontava outros autores de ficção científica da época, como o Júlio Verne. Ele falava assim, mas esse cara não descreve como funciona a viagem no tempo, ele não pode sentar com a gente, ele não vai escrever ficção científica, sabe? Ele ficava puto da vida com isso. Mas o Júlio Verne era um porre, né? Pelo amor de Deus. A descrição dele de tudo era insuportável. O Els olhando e falando, eu não quero sentar com você, não vou colocar nunca nenhuma explicação de nada. Uma coisa que eu acho, assim, que faz esse argumento cair por terra é que é um narrador personagem, né? É uma pessoa que, apesar de ser alguém, um acadêmico, um filósofo que está escrevendo o livro, ele não é um cientista. E ele tá ali mais preocupado em sobreviver do que em entender a origem disso e explicações científicas para essa vida em Marte. Uhum. Então eu acho que isso é plenamente desculpável, sabe? Não é a proposta dele. Concordo. Eu acho que não é a proposta da história. Inclusive, não é sobre isso a história também, né? Então, sim, é exatamente o que você falou. É sobre colonização. É isso. E eu sei, Amandinha, que você não assistiu ao filme do Tom Cruise, como você já disse, mas eu sei que o Thiago assistiu porque ele gravou o episódio 64. E aí eu queria saber primeiro do tio o que ele achou daquela adaptação, porque eu acho que aquela adaptação é muito marcante pra quem assistiu, e é interessante porque se passaram 20 anos e eu me lembro de cenas daquele filme. Quando ele estreou foi um fuzuê. Ele é muito bem feitinho, ele trata de temas que se correlacionam também com essa outra adaptação de 2025, né, no quesito paternidade, no quesito sobrevivência, no quesito do quanto você se envolve para manter seus filhos vivos, além da invasão em si. Mas é um filme completamente diferente, seja em questão de estrutura narrativa, de construção de personagem, de ponto de vista narrativo, enfim, ele é outra coisa. E é impossível falar do filme de 2025 sem pensar no livro e sem pensar na primeira adaptação. Então, Ti, o que você achou daquela adaptação de 2005 quando comparado com o livro? Em poucas palavras, eu sei que vocês já analisaram isso no episódio inteiro, mas só para refrescar a memória ou apresentar para quem ainda não ouviu esse episódio antigo, o que você achou em termos de adaptação? Amiga, assim, Steven Spielberg, né? A gente sabe que o foco deles são filmes com essa pegada familiar. A gente vê que não é a primeira vez que ele adapta essa coisa dos ETs pro cinema, né? Ele já tinha feito o ET extraterrestre anos antes. É o rolê dele. Nos dois filmes ele escolhe fazer essa pegada mais familiar para contar a história de ET, né, de alienígena. E no caso do Guerra dos Mundos, eu acho que o foco não é só mostrar a invasão marciana, mas olha que coincidência, um pai que tem uma péssima relação com os dois filhos e ele vai aprender a melhorar essa relação na medida em que eles têm que escapar dos marcianos e sobreviver, né, a esse ataque alienígena. Acaba que em termos assim de adaptação, de fidelidade ao material original, não tem tanta coisa, até porque a história do filme de 2005, ela se passa no tempo atual, né, atual para 2005. Enquanto aquela adaptação mais clássica, que inclusive é bem mais fiel, que é a de 1953,
mas ela tá mais preocupada em fazer algo mais próximo, né, do que o H.G. Wells escreveu. Mas eu acho que o Spielberg, ele, além da questão familiar, ele sabe brincar muito com suspense, com terror. Tem umas cenas desse filme de 2005 que são muito tensas, assim, sabe? Aquelas coisas de o protagonista se escondendo no escuro e não poder fazer um ruído porque o alienígena tá ali só esperando pra poder capturar ele, e você fica naquela tensão. O Spielberg constrói muito bem essa atmosfera, mas ainda assim o filme tem essa pegada familiar, né, de o protagonista alcançar a redenção a partir da relação dele com os filhos, né, que vai melhorando ao longo da jornada. É um bom ponto. Inclusive, eu recomendo fortemente que pessoas etefóbicas como a Amanda não assistam o filme de 2005, porque realmente tem cenas bem angustiantes, assim, o que é interessante se a gente pensar enquanto adaptação, que é uma transposição, né, do sentimento que aqueles personagens que estão dentro do livro estão sentindo, porque é um terror absoluto, o que essa invasão proporciona no planeta, mas para lado de cá, para quem tá assistindo e tem medo, não vai ser uma experiência legal. Então, para quem tem medo de ET, não assista a versão de 2005, porque você vai passar medo à toa. Apesar de não ser um filme de terror, ele tem vários momentos de tensão. Inclusive, o Thiago foi falando, e passado 20 anos, eu me lembrei perfeitamente dessa cena no qual o Tom Cruise está lá com a filha dele, acho que é num porão, e o ET tá perto, e ele tá paradinho, assim, sabe? Assim, imediatamente vem na mente, né? Então, assim, evitem, tá? Porque senão, acho que vai ser desconfortável. E pra gente fechar esse bloco, queridos amigos, eu gostaria que vocês dissessem em poucas palavras uma mensagem de paz, amor, tô brincando, que vocês convencessem quem tá ouvindo a gente agora a ler o livro A Guerra dos Mundos e a ver as adaptações que vocês já assistiram. O que vocês dizem para quem está nos ouvindo? Amandinha. Sobre o livro, poxa, é um clássico, né? E eu acho muito interessante ver referências passadas para, enfim, temáticas que estão na cultura pop o tempo todo. Eu não sei exatamente quais histórias de ETs o H.G. Wells influenciou, até porque não é minha área aí de expertise, eu não gosto do tema. Que absurdo. Mas acredito que ele tenha sido inspiração para bastante gente, porque tem toda essa questão do extermínio, né, que estava no imaginário coletivo na época, e aqueles estudos começando a questionar se poderia haver vida fora da Terra. Então, acredito sim que ele tenha sido um autor de grande influência aí para uma galera. E é sempre bom você ter essa referência. É sempre bom você saber de onde isso veio. Sem contar que a linguagem, como eu disse, é muito fácil. Não é um livro clássico rebuscado ou mais lento. Por exemplo, o Jules Verne, eu já acho com uma linguagem muito mais densa e mais técnica e cheia de nerdices. O H.G. Wells tem uma escrita bastante gostosinha até. Eu até falei com o Thiago que eu morri de rir em umas partes, porque ele fala assim, meu Deus, que bicho feio! Então não tem nada assim muito assustador no sentido da linguagem, sabe? Aquela coisa que te afasta da leitura por ser um clássico. Uhum. Agora, em relação à adaptação, pô, vou ficar devendo. Desculpa. Tá. Sem problemas. Esse é meu job aqui neste episódio. E você, tio, o que você diz para as pessoas para convencê-las a ler e a ver uma ou todas as adaptações? Tem algo para complementar a fala de Amandinha? Olha, a Amandinha já colocou na bandeja aí. É um livro super tranquilo de ler, apesar dele ser escrito, né, como a gente já falou, 1897, 98. Ele é um livro bastante pioneiro, né, porque ele fala de uma questão que acho que até então não se discutia na literatura. E é muito legal você ver como que as pessoas daquela época imaginavam como seria a tecnologia, como se daria, né, uma invasão alienígena no nosso planeta, e como que a humanidade lida com essa questão, como é que eles se defendem, se eles conseguem ou não enfrentar essa ameaça. É muito legal você ver, apesar de, pro que a gente entende hoje, né, o que a gente vivencia hoje de tecnologia, a gente encontrar essa visão bastante datada, ainda assim é um livro muito legal, porque ele é fluido, sabe? Ele é bem rápido de você ler, assim, coisa de 2, 3 dias, talvez uma semana no máximo, e você consegue fazer uma pequena
pequena viagem no tempo, né? O que eu mais gosto nos clássicos é isso, que eles transportam a gente pra outra época. E as adaptações, assim, eu não vou entrar muito fundo, porque a gente já rasgou cedo aqui pro filme de 2005, mas eu não perderia meu tempo vendo essa adaptação que a gente vai discutir aqui hoje. Mas a gente vai mais a fundo nessa questão, né, Edu? Vamos mais a fundo. Sobre o livro, eu acho que vocês cobriram tudo, eu não tenho nada a acrescentar, recomendo a leitura. O filme de 2005, eu acho ele um bom filme. O filme de 2025, eu entendo o desconforto que vocês dois tiveram assistindo enquanto um filme apenas. E aí, tem um exercício interessante quando eu penso sobre a adaptação de 2005 e essa nova proposta de adaptação de 2025, porque são dois modelos narrativos completamente diferentes. Por que eu falo isso? Em 2025 a gente tá vendo um filme num formato clássico, né? Uma obra de ficção que a gente sabe que é ficção do início ao fim. Nessa obra de 2025, eles utilizam recursos que normalmente são utilizados em obras de mockumentary, que são aqueles documentários falsos. Então, nós vamos ver o tempo todo o quê? Chamada de vídeo, a webcam que tá filmando o Ice Cube, o genro dele ou a filha dele tá conversando com ele por uma chamada do FaceTime ou do WhatsApp. A gente vai ver ele conversando com a Sandra, que é a cientista da NASA, através também de computadores, né? Porque ele tá ali dentro do trabalho dele o tempo todo. Então, é um tipo de filme cuja montagem é diferente. Existem outros filmes que são feitos dessa forma, inclusive filmes de terror, e eu acho que esse tipo de linguagem é muito interessante de a gente observar e talvez cause um certo desconforto pós-2020, né? Porque durante a pandemia nós passamos muito tempo só tendo contato com pessoas através de dispositivos eletrônicos conectados na internet, né? Então, era chamada de vídeo de WhatsApp pra todo lado, de Skype, descansa em paz, Skype e tudo mais. Então, assim, é essa a narrativa do filme. É assim que o filme é montado, com exceção da última cena mesmo, onde a gente vai ver eles, né, por outra forma. O restante é tudo câmera de segurança, esse tipo de coisa. O que eu já acho interessante de ser feito. Eu gosto desse tipo de filme. É um roteiro ultra mega blaster plaster revolucionário? Não. Não é. É uma história simples de um pai que tá em luto, porque a esposa dele morreu há um tempo, do qual no início da história nós não sabemos, e que é viciado em trabalho e que claramente vive isolado e só trabalha. E ele tem dificuldade de relação com os seus dois filhos, porque esse homem tá em luto, os seus filhos também estão em luto e eles estão nesse planeta quando acontece essa invasão. O trabalho dele coloca ele nesse espaço que permite que ele fique verificando a segurança e até espionando o que os filhos dele estão fazendo, o que o genro dele está fazendo, que já propõe uma possível discussão sobre o uso de privacidade na história toda, que é uma das propostas de questionamento do filme. O uso de dados, de vigilância e de privacidade. Só que, voltando para a Guerra dos Mundos, o que eu gostei é que em nenhum momento eu tô vendo os três correndo loucamente, aquele pai no porão tentando salvar os filhos, que foi essa visão que o Spielberg fez, né? Então é uma visão diferente. A gente não vê eles na rua, a gente não vê o Ice Cube na rua com os filhos. Pelo contrário, a gente tem uma visão de alguém que está fora das ruas e que ele tá tentando utilizar do trabalho dele, dos conhecimentos dele, para poder contribuir com o fim dessa invasão. Afinal de contas, tanto no livro quanto na adaptação de 2005, a gente vê muito o exército indo e tiros sendo dados e bombas sendo estouradas, né, na rua para tentar impedir o avanço ali dos tripods. Aqui não. Aqui a arma que ele tem é o acesso de vigilância lá da agência dos Estados Unidos com o qual ele trabalha. E aí, para mim, vem a melhor coisa, né, que esse livro propõe, ainda nessa discussão de vigilância e privacidade e tudo mais, que é o uso de dados. E eu não vou falar disso exatamente nessa parte do episódio. A Amanda e o Thiago já sabem, provavelmente, do que eu vou falar, mas eu não vou falar aqui, ouvinte, porque eu não quero estragar
a experiência de vocês de entender exatamente qual que é o final da história. Mas existe uma diferença ali na resolução e no objetivo de colonização desses alienígenas na Terra. Porque no livro eles têm um motivo para estar vindo, né? Do qual não fica lá muito claro, a não ser que é um processo de colonização. No filme de 2005, a gente também sabe isso. E existe uma solução final para isso. Aqui, eles estão em busca de outra coisa. E como isso é solucionado, também está relacionado com o avanço da tecnologia. Então, para mim, é uma atualização dessa história, né? Se viessem esses alienígenas hoje para a Terra, não tem por que eles pegarem os nossos recursos naturais, como oxigênio, água, terra, ou tal qual colonizadores humanos fizeram, né, com regiões do planeta de pegar ouro, metal e tudo mais. Eles vêm em busca de dados. E aí, é uma coisa que é interessante da gente pensar nesse momento da história que a gente vive em 2025, especialmente onde, para você fazer absolutamente qualquer coisa, como estar ouvindo esse podcast, você precisou se cadastrar numa plataforma, colocar seus dados para poder ter acesso a isso. Dados esses que a gente não tem, mas que a empresa que está distribuindo esse conteúdo tem. E que isso vai sim ser utilizado para fins de criação de publicidade, venda de anúncios, venda de produto e outras coisas. Então, é uma leitura que eu achei bastante atual e bastante interessante, tá? Tá aí no tema. A proposta desse filme é analisar isso, né? E também a relação familiar desses personagens. Eu acho que é através da relação desses personagens que fica um pouco menos técnico e travado, sabe? Essa história. Por isso que eu achei interessante essa releitura, para não ser mais do mesmo. É isso. Então é uma pegada muito diferente do filme de 2005, com certeza. Não é uma mega super produção, a montagem da história é diferente, mas os temas são bem interessantes de serem discutidos, e é isso que eu proponho para vocês dois que a gente discuta a partir de agora. Mas antes de fechar esse bloco, eu quero dar uma dica extra para quem não leu o livro, ou mesmo para quem leu, que é o seguinte: o Thiago, o Paulo e o Bas falaram bastante lá nos episódios antigos sobre a famosa transmissão de 1938 da CBS, né? Que, para quem não sabe, foi um programa especial de rádio que fizeram, que já era uma adaptação em áudio do livro A Guerra dos Mundos. E aí existe uma mitologia de que isso gerou um pânico nas pessoas, porque mais de 1 milhão de pessoas acreditou que poderia ser uma invasão real e tudo mais. Há quem questione a veracidade desses fatos, mesmo porque esse programa não tinha uma grande audiência, mas o fato é que foi feita uma adaptação dessa obra para o rádio, que ela é totalmente dramatizada, e ela foi transmitida no dia 30 de outubro de 1938 através da rede de rádio CBS, e é uma simulação realmente dessa invasão. Então tem lá a programação da rádio rolando normal, e entra o boletim do que tá acontecendo, e entra uma entrevista, e é muito interessante. E eu sempre fiquei me questionando, né? Pô, como será que foi, né, ter acesso a isso? Para minha felicidade, existe um programa chamado No Podcast. Tudo junto. NO Podcast. E eles têm uma proposta justamente de fazer essas obras radiofonizadas, essas adaptações de obras radiofonizadas. E existe um episódio de 1 hora e pouquinho, que foi publicado em janeiro de 2023, que é de A Guerra dos Mundos. Então ele é um podcast radiofonizado que simula essa transmissão da CBS. E aí é muito legal, porque você põe o fone e você automaticamente está num programa de rádio daquela época, e você tem uma experiência de entender como que seria você estar na sua casa, né, ouvindo essa transmissão. Então eu recomendo demais que você ouça, você que gosta de podcast, você que gosta de rádio, você que tem interesse por A Guerra dos Mundos, que você ouça, porque é uma adaptação, gente, é espetacular, assim, até a forma como a narração é feita, que é uma narração mesmo de rádio antiga, sabe, é muito boa. Eu vou deixar o link no post desse episódio, e se você ouvir a gente pelo Spotify, eu vou deixar também linkado aí embaixo. É só descer a tela que você vai ter lá tanto o episódio, né, os episódios do Perdidos na Estante antigos, quanto esse episódio para você só clicar e ouvir. Eu recomendo demais que você dê o play e ouça esse A Guerra dos Mundos podcast radiofonizada do No Podcast. É muito bom.
Gente, eu tô impressionado. Em 5 minutos, a Domênica conseguiu salvar este filme. É impressionante. Assim, eu não esperava que isso fosse acontecer. Ela conseguiu, assim, torcendo o pano, encontrar algo positivo pra comentar. Assim, Domênica, você é um ser humano fantástico. Você se supera a cada dia. Eu recebo muita crítica aqui em casa, porque o Basso normalmente olha pra mim e só fala assim, mas você tira leite de pedra, né? Realmente. E aí eu me lembro, lá da época do Cabuloso Cast, que a Priscila Rubio sempre fala assim, a Domênica gosta de tudo, sabe? Mas não é uma questão de olhar com um pouquinho mais de profundidade, né? Esse é meu ponto de vista. Ele não é o único, ele não é o correto. Mas ele vai além da superfície de falar, ai não, o filme teve um orçamento ruim, as atuações são questionáveis, não gostei da montagem, queria ver eles correndo, não vi, então é ruim, entendeu? Então, a ideia é essa, né? Mas aproveitando que você já estreou isso, vocês querem abrir o coração, gente, e falar o que vocês realmente acharam do filme? Pode abrir o coração, vamos lá. Apesar da temática ser atual e importante, eu acho que ela foi muito mal feita no filme. Eu acho que o roteiro não dá justificativa para aquilo. Por que esses marcianos, que aliás nem são chamados de marcianos, eu vejo uma conexão bem fraca com o livro. Por que esses ETs estariam interessados em comer dados? Assim, por quê? Por que a ativação de um Big Data Center traria como isca esses ETs? Também, tipo, eu não consigo compreender a lógica desse roteiro. Eu acho um roteiro bastante raso, bastante furado. Em alguns momentos eu fiquei simplesmente assim, tá, eu tô só aceitando porque é isso. Não dá pra questionar muito, porque senão você pira. Deixa eu só fazer uma observação, Amandinha. E aí, se o Thiago lembrar, ele me confirma ou me corrige, tá? Porque assim, eu assisti o filme de 2005 algumas vezes, mas eu não me lembro. Mas eu tenho quase certeza que na adaptação de 2005 também não é confirmado em momento nenhum que são marcianos, e sim alienígenas. E eu falo isso porque quando eu fui ler o livro, me chamou a atenção que o autor, ele coloca marcianos. Marciano no livro. Sim, mas eu acho que no filme não era só alienígenas. Entendeu? Seres fora da Terra. Entendi. Agora, posso estar enganada. Faz muito tempo que eu assisti o filme de 2005. Pode ser que você esteja certa. Eu que realmente não vi 2005, então não sei. Mas eu fiquei surpresa com isso, porque eu tava no meio da leitura. E eu fiquei surpresa de nem ser levantada a questão de onde eles vêm, né? Sim, sim. Mas assim, eu entendo um filme de baixo orçamento. Não me incomoda a questão de ser uma narrativa feita por uma tela, basicamente, né? Nós estamos vendo ele navegar na internet, mandar mensagens, fazer chamadas tanto de áudio quanto de vídeo, utilizar o controle das câmeras, né? O CCTV. Isso não me incomoda. O que me incomoda é o roteiro e as atuações, que são bastante fracas. E assim, tem uma outra questão que a gente vai falar depois, né? Eu vou deixar a cereja do bolo desse meu comentário para depois. Mas assim, a princípio, o que mais me incomodou na história foi a falta de qualidade desse roteiro. Pra mim, muita coisa ali simplesmente não faz sentido. Ou foi resolvido de forma muito fácil, ou eles mudam de ideia muito fácil. Então, pra mim não desceu não. Tá, justo. Dô, eu queria comentar algumas coisinhas sobre o que você falou no final do bloco final, pode? Claro. Então, tem uma razão pra isso tudo que a Amandinha acabou de comentar, e essa sensação que a Domênica falou, apesar desse filme, o Guerra dos Mundos, ter chegado ao catálogo do Prime Video em 2025, ele foi rodado em 2020, durante a pandemia. Olha aí, não sabia disso, hein? Desconfiei, mas eu não achei. Olha aí. Interessante informação. Então a ideia foi justamente, assim, um roteiro mais simples, que os atores pudessem gravar de casa, né? Se autofilmar para depois esse material ser editado. Inclusive, quem assistir vai reparar que ele usa muita imagem genérica, muita imagem aberta, e em cima disso ele faz a inserção do CGI, dos efeitos especiais, né? Então, tipo, ele pega realmente uma imagem de rua e aí ele vai fazer essa inserção de
uma explosão acontecendo, mas a gente não vai ter muito foco em pessoas desesperadas fugindo e tal, cenas muito abertas, justamente pelo fato de que os atores estavam gravando em casa e uma vez ou outra com esse recurso do CGI, com a tela verde de fundo, né? Mas esse filme, como a Domênica explicou também, ele faz uma coisa que é o gênero que tá se popularizando muito, né, de alguns anos pra cá, que é o Screen Life, que é essa temática de um filme todo contado só na perspectiva de telas de dispositivos, né? Ele funciona muito bem com o suspense, inclusive tem alguns de terror, de suspense, que se popularizaram nesse quesito, mas ele também faz a coisa do found footage, né, que é tentar te convencer que aquelas coisas estão acontecendo. Tipo, acontece na Bruxa de Blair, tem um outro de alienígena também com a Mila Jovovich, se eu não me engano, acho que é Contatos de Terceiro Grau, alguma coisa assim. Misericórdia, é horroroso, gente, o livro é horroroso também, não percam tempo. Cloverfield, né, outros filmes assim que brincam um pouco com essa temática de fazer uma situação que parece real e mostrar os protagonistas lidando com isso e você fica meio que na dúvida se aquilo ali tá acontecendo ou não. O problema é que no quesito atuação, a galera escalada, eles deixam um pouco a desejar, sabe? Porque, primeiro, o personagem do Ice Cube, o Will Redford, assim, gente, parece muito que ele tem TDAH, sabe? Porque ele não consegue reter 5 minutos de atenção em uma tela ou uma coisa que ele tá fazendo. Ele tá numa chamada com o filho, ele encerra a chamada pra atender a ligação de outra pessoa, e aí ele pesquisa um negócio, aí ele ativa uma câmera, e, assim, em termos de estar lidando com uma ameaça, eu entendo que ele tá numa situação de contenção, onde ele precisa fazer o trabalho dele, ele precisa estar atento ao que tá acontecendo ao redor do mundo, e ao mesmo tempo ele tem que dividir a atenção do presidente dos Estados Unidos, que tá cobrando alguma coisa dele, dos filhos que estão no fogo cruzado, pedindo para que alguma coisa seja feita, e ele quer socorrer, só que ele não pode levantar daquela cadeira. Mas, assim, as reações que ele tinha que expressar, sabe? Ai, me incomoda demais quando ele olha pra tela e tipo assim, fala, "Are you serious? You're kidding me?" Não, sabe? Ele fica tipo, eu não consigo, não dá, eu não consigo comprar a verdade dele, assim. Fora que o filme é um pouquinho didático demais, sabe? Tipo, de abrir o e-mail, o bloquinho de notas e ele escrever, assim, sabe? Queridos filhos, sabe? Não, tipo, isso me deu uma sensação de gastura, assim. Eu acho que a ideia é legal, a premissa, inclusive reimaginar o que uma raça alienígena poderia estar querendo extrair da gente, é muito interessante. Na versão de 2005, com o Tom Cruise, os alienígenas, eles são meio que vampiros, assim, eles sugam o sangue dos humanos, né, porque eles evoluíram a forma de se alimentar, eles não precisam cultivar nada, eles sugam direto o fluido, do fluido eles produzem os nutrientes que eles precisam. Aqui a gente vai ver que o interesse deles é outro. Porém, o casting, eu achei que, principalmente no quesito do protagonista, eu acho que foi uma escolha meio ruim, sabe? Ti, Amanda, eu super concordo com vocês que no quesito atuação, não é uma atuação brilhante. Pelo contrário, a sensação que eu tenho é que eu estava vendo pessoas reais, sabe? Pessoas reais. Então, assim, eu acredito muito que aquelas pessoas, elas não são personagens. Entende? Realmente era o cara atendendo, seria a Domênica atendendo uma ligação que está falando com a Amanda com o Thiago, entendeu? Não a Domênica atuando num filme onde ela está conversando com o Thiago que está atuando no filme com a Amanda que está atuando no filme, entende? Né? Então, não vou me atrever aqui a defender isso, porque eu não sei o quanto que isso é a proposta da história ou uma inabilidade artística dos atores e atrizes, tá? Não sei. Mas como a proposta do filme, né, é trazer essa sensação de realidade, né? Eu olhei e falei, tá ok. Entendo sim, eu concordo muito, me chamou muita atenção isso que o Thiago trouxe, né? De que o personagem do Ice Cube, ele é todo cheio de frase de efeito, ele é meio marretão e coisa assim, mas assim, eu conheço pessoas na vida real também que são assim, que elas quase parecem personagens, né? E é isso, então eu acho que nesse quesito é meio complicado mesmo, mas eu entendo o desconforto, porque eu acho que quando as pessoas vão assistir um filme, se elas não têm ideia de que a proposta do filme é essa, né? Elas vão ter um desconforto. Esse tipo de atuação que eles têm ali é muito comum em filme independente, né? Ou em filme de começo de carreira de direção, de atores, sabe? Bem lá no comecinho a gente acaba encontrando umas obras nesse sentido.
A Amandinha falou na fala dela que pra ela ficou muito solta essa questão, né, o porquê que os alienígenas estão querendo se alimentar de dados. Então, aí a gente vai cair numa questão que é a famosa pergunta do importa? Porque assim, no livro Guerra dos Mundos, a gente também não sabe por que eles estão aqui. Porque em nenhum momento o alienígena chega e fala: prezados senhores do Reino Unido, nós estamos aqui com o objetivo de extrair tais coisas. O que a gente tem é a visão dos sobreviventes tentando lidar com aquele problema. No filme de 2005, tem essa questão que o Thiago falou, que eles se alimentam de sangue. E é muito complicado porque eles sequestram os humanos e eles sugam mesmo o sangue dos humanos. Por que que eles estão... também. Então, mas assim, por que que eles estão fazendo isso? No livro ainda eles dão uma explicação, né? Que tem a ver lá com o desenvolvimento de corpo deles e tal. Mas assim, né? No filme eu não lembro se tem isso muito explicado não, pra te falar a verdade. Acho que tem só no livro. Então, eu entendo... Tá? Tanto no livro, quanto no filme de 2005, quanto no filme de 2025, que eles se alimentam aqui na Terra do que eles não têm no planeta de origem deles. Por quê? Não sei por que eles não têm. Sei que eles vêm e sei que eles precisam desse recurso que a gente tem aqui. E é por isso que eles invadem, né? Por isso que eu volto lá atrás na leitura de que é uma história sobre colonização, entendeu? Então, assim, é isso, né? Eu não sei o quanto que... a gente entender que eles precisariam de dados porque eles são mega inteligentes e assim eles vão dominar o universo inteiro e migrar para outro planeta seria útil pra gente, entendeu? Não sei. Não, eu entendo a tua fala, inclusive porque quando a gente fala de colonização e nós expandimos esse conceito de colonização para algo que não é apenas por meio de guerras explícitas ou simplesmente por uma questão territorial física, hoje nós temos uma colonização cultural, nós temos uma colonização de dados, isso continua acontecendo. Seria tipo uma pós-colonização, né? Uhum. Então eu entendo por esse lado, tá? Eu acho, inclusive, essa crítica, como eu falei, o tema é muito bom, o tema é muito válido, o que estão fazendo com os nossos dados, e pode ser também até interpretado como uma alegoria para essa coisa de big techs que estão lidando com os nossos dados, né? Estão simplesmente sugando e se alimentando desses dados. Perfeito. Como alegoria, beleza. Mas eu acho que isso tá exigindo um subtexto, sabe? Eu tô tendo que interpretar isso além do que o filme tá me mostrando. Tá. Se eu for só pelo filme, pra mim isso não faz muito sentido. Tá, entendi. Eu não consigo entender o que teria ali pra eles se alimentarem de dados, até porque, assim como no livro, eles são seres meio... como posso falar? Eles ainda são orgânicos, apesar de serem aquelas máquinas, né, que a gente vê no filme, eles ainda têm partes orgânicas, tanto é que eles tentam matar esses bichos. Eles falam, se ele é orgânico, ele pode morrer. Então, assim, é um pouco confuso pra mim, sabe? Eu acho que a execução foi meio atrapalhada. Entendo. Eu não acho que eles estão exatamente se alimentando no sentido nutritivo, sabe? Eu não acho que os dados são a maçã, a cenoura e o brócolis dos invasores. Eu acho que eles estão aqui para roubar esses dados. Para qual finalidade eu não sei. Não acho que é para eles sobreviverem, fisicamente falando, entendeu? Mas eu entendo o que você fala e fico pensando muito na questão de roteiro mesmo, porque quando eu vou assistir esse filme em 2025, eu já conheço a história do livro, ou se eu não conheço a história do livro, eu já conheço o filme de 2005. E aí, nós tivemos uma conversa, né, no episódio que nós gravamos sobre o Frankenstein, do quanto que a gente já tem uma ideia sobre essa história, ajuda a gente a entender algumas coisas do subtexto. Então, eu vou ficar devendo num quesito de, digamos assim, análise de roteiro, se está explicado ali ou se isso fica tão vago ou não, entende? Porque eu não sei, né? Porque eu já sabia que eles estavam vindo aqui para pegar algum recurso que nós tínhamos. Então, eles quererem dados, poderia ser o sangue das pessoas, poderia ser o oxigênio, poderia ser a água, poderia ser o ouro, poderia ser qualquer coisa. É que eles querem os dados, entendeu? Então, fica estranho, assim. Eu não consigo te dizer se isso faz sentido dentro do roteiro. Pra mim estava claro, mas eu não sei o quanto estava claro porque eu já tinha assistido outro filme, entende? Assim, já que a gente tá comparando, né, as duas adaptações, tem dois pontos que me chamaram a atenção e eu queria ver o que vocês acham dessa questão.
A primeira é que os dois filmes escolhem retratar a obra do H.G. Wells, né, a ideia original, pela perspectiva de um pai que tem um problema de relacionamento com os filhos. Os dois filmes fazem isso. E nos dois filmes, eles implantam a ideia de que não é a primeira vez que esses alienígenas vêm à Terra buscar recursos. No filme de 2005, os alienígenas têm tipo uns cilindros que já estão enterrados na Terra e eles acabam reativando, e isso acelera o processo de colonização deles. E aqui nesse filme de 2025, a gente descobre por esse projeto hacker, o Golias, né, que o governo dos Estados Unidos já tinha combatido esses alienígenas antes, inclusive derrotado eles, mas isso era uma coisa que eles estavam tentando encobrir. Eu queria entender por que vocês acham, assim, na opinião de vocês, por que essa adaptação de 2025, ela tenta se valer desses dois elementos, sendo que isso já foi abordado antes? Do elemento da paternidade? Isso. Por que esse recorte específico, assim, sendo que já existe uma outra adaptação que já faz exatamente a mesma coisa? Porque eu acho que a gente precisa, em qualquer obra, fazer um link entre os personagens ou a situação que aquele personagem tá vivendo com algo que faça sentido com a maior parte da audiência. Então... tem que ter um elemento emocional, né? Sim. Então, assim, ele Mas não podia ser outro? Poderia ter uma infinidade de possibilidades, né? Poderia ser qualquer coisa além disso, mas pegar uma questão de paternidade, tem essa questão da emoção, que a Amandinha falou, né? A parte emotiva, mas também tem o fato de que ou as pessoas têm filhos, ou com certeza as pessoas são filhos. E aí, numa situação de estar tendo uma invasão de planeta, o que você faz pra proteger o seu filho ou a pessoa que você ama? Ou o seu pai, entendeu? Então, se por um lado a gente tem esse pai tentando salvar os seus filhos, independente se eles estão se falando ou não, de outro lado você tem esses filhos que estão falando pros pais, cara, você precisa me ouvir, porque isso é uma coisa importante pros filhos, mas eles também não vão abandonar seus pais. Porque no fim das contas, é isso que eu acho que transforma nós em humanos, né? São as nossas relações humanas que realmente nos colocam como humanos, né? Então eu penso que é simplesmente porque é mais fácil de criar uma conexão com o público, né? E sem falar também que é uma linguagem que a gente já entende, né? Então não precisa ficar explicando, né? Explicar alguém que saiu só do trabalho e, nossa, vou correr. Imagina assim, a gente, tá? A gente tá aqui gravando podcast, de repente tem essa invasão alienígena. Cara, pra alguém que nunca ouviu a gente, não tem ideia do que é podcast, que diferença faz se a Domênica, a Amanda e o Thiago estão correndo pela rua tentando sobreviver? Nenhuma. Entendeu? Tipo, caguei litros, né? Não me conecta com essas pessoas. Eu acredito que seja pra isso. Mas eu não me lembro da sua segunda pergunta, o segundo ponto que você fez, Ti. Qual que era além da paternidade? Era a questão dos alienígenas já terem um contato prévio com a gente, né? Eles já terem vindo à Terra anteriormente, já terem sido uma ameaça que foi, entre aspas, neutralizada. Mas nesse quesito que você comentou, Dô, eu acho que o filme, o roteiro, na verdade, ele falha um pouco quando ele constrói esses pontos de conexão, porque, veja só, em uma cena, a filha dele tem uma explosão, aí ele não consegue localizar onde ela tá. Depois que ele hackeia uns negócios lá no sistema dele, ele descobre que ela tá alojada no laboratório, embaixo de uma mesa. E aí, o filme, ele faz muito isso. Ele propõe uma questão, um desafio que o protagonista tem que lidar. Só que ele não pode sair da frente do computador. Ele vai passar praticamente o filme inteiro ali na frente. Sim. E aí, o que ele faz? Ele entra em contato com o genro e pede pro genro ir lá socorrer a filha dele. Beleza, é assim que ele lida com a questão. O filho dele passa pela mesma coisa. Não tem, assim, uma ideia muito clara do que foi que aconteceu, né? A gente só entende que eles perderam comunicação por uma explosão, alguma coisa assim, e logo depois o filho dele reaparece. Só que toda vez, por exemplo, assim, ele propôs a ideia de que a bateria do celular ia acabar em algum momento e que ele ia perder a comunicação com os filhos. Só que o que ele faz? Ele vai e hackeia o computador e programa o celular para a bateria estender um pouco mais. Então, toda vez que ele soluciona, ele traz um problema que vai te gerar atenção, ele ou ignora isso, ou ele soluciona no segundo seguinte. Então, em comparação à luta do Tom Cruise, por exemplo, em que em vários momentos, por exemplo, ele tem um ponto em que ele precisa deixar a Dakota Fanning sozinha pra ele ir atrás do filho dele que tá com esse ideal de se candidatar pra ser um soldado, de servir, de ser patriota. E aí ele, pô, esse moleque só me dá dor de cabeça, e ele tem que
enfrentar uma merda muito grande pra poder resgatar o filho dele. Eu sei, o filme de 2005, ele pode explorar ambientes abertos, ele pode explorar esse tipo de cena. Esse aqui não, ele ficou restrito às telas. Mas me parece que nesse sentido, a adaptação de 2005, ela faz um papel melhor de conectar a gente com essa questão da empatia. Aqui, somado à atuação ruim, eu achei que isso deixou a desejar. Eu não consegui me conectar com a dor que ele tá sentindo, pelo ele não poder estar perto dos filhos naquele momento, entendeu? Não me parece real. Entendo. Eu acho que tem muito a ver com essa questão mesmo de como que o cinema ensinou pra gente que um pai tem que estar desesperado e puto e lá salvar o filho. O filme de 2005 mesmo, quando ele precisa largar tudo pra tirar o moleque do meio da guerra, a minha reação não foi de empatia, não. Foi de, larga aí, entendeu? Assim, eu não poderia me importar menos com aquele moleque naquele momento, sabe? Sim, então, ele dá raiva mesmo. pô, né? Sabe, olha a situação, meu irmão. Agora você vai querer brincar de soldadinho de chumbo? Sabe? Não, né? Mas eu entendo o seu ponto. Eu acho que esse filme ele vai por vias diferentes, né? E realmente, esse filme de 2025 ele é muito curto. Então, muito do que eu ouço que você tá falando, Tia, que não dá um sentido de urgência do problema. Né? Não dá pra gente sentir o problema. Isso. Né? Mas assim também, né? Hoje em dia dá pra gente sentir exatamente o problema, porque assim, não estou defendendo, eu concordo com você, eu acho que falta ali um espacinho, tá? Deveria deixar umas cenas no meio até ele conseguir falar com o genro, por exemplo, entendeu? Só que assim, do jeito que o nosso mundo é acelerado, se você precisar agora falar com algum familiar seu e você manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa não te responde imediatamente, qual que é o sentimento que você tem? Tensão, eu fico nervoso. Isso, a pessoa te responde daqui 2 minutos. Cara, em 2 minutos você já tá tendo ataque de pânico, ansiedade, já tá xingando a pessoa, já tá pegando, ligando, falando, escuta, você não tem celular, você não sabe atender essa merda? Entendeu? Quando assim, gente, são 2 minutos, sabe? Não são 2 anos. Então eu acho que até esse ritmo acelerado é uma coisa que tá muito em conexão com o que a gente tá. O filme não traz essa visão, essa discussão, essa proposta, tá? Isso aqui é a minha opinião, que assim, na vida real, a gente passa por essas angústias. Só que no filme é muito rápido, então a gente não sente, né? E concordo com você que acho que fica em falha mesmo. Agora, sobre o porquê que eles consideram, né, nas 2 adaptações que eles já tinham vindo pra cá antes, acho que só porque sim, assim, eu não vejo porquê. Talvez seja, não sei, pra mostrar que, olha, o governo esconde coisas da gente, olha, a gente tava tão focado em trabalhar, que isso é uma coisa que o livro coloca muito, né? E a gente tava desatento, por isso que a gente não viu os sinais da invasão. Não sei, sabe? Só tava porque tava. É só porque eu achei que, tipo, já que ele quis trazer uma nova roupagem, por que ele tá se espelhando tanto em temas que já foram abordados antes, entendeu? Eu acho que é porque esses temas, eles são meio que universais Universais, não. Acho que esses temas, eles estão dentro do Guerra dos Mundos mesmo, né? Tanto da obra original, quanto do outro filme. Porque senão, é isso, né? É uma adaptação, é uma releitura. Não tem também como fugir muito, sabe? Então, senão é uma obra nova, né? Que foi inspirado em... Ou o famoso copia, mas não faz igual, sabe? Sim. Eu acho que vai mais ou menos por esse caminho, mas essas são apenas interpretações. Mas eu acho que a principal discussão que esse filme traz é a questão, né, do uso de dados, da vigilância e da privacidade. Eu acho que todos os personagens ali, com exceção da filha e do genro, por uma inabilidade, eles estão invadindo a privacidade um do outro. Então, se por um lado a gente tem esse pai que vai fazer de tudo pra proteger os filhos, pô, ele fica perseguindo, invadindo a privacidade da filha dele. Ele sabe o que a filha dele tá comendo porque ele hackeou a geladeira dela. Sabe? O quanto que isso é absurdo, né? E isso é feito através da vigilância. Então, eu acho que existe ali também um personagem bem cinza, sabe? Que ele não é um herói, sabe? Ele tá utilizando das ferramentas de trabalho dele para fazer um mau uso de vigilância e de invasão à privacidade das pessoas que ele gosta, porque no fundo, ele é um baita de um controlador. É que nessa situação específica é útil o acesso que ele tem, mas ele não é um cara eticamente correto o tempo todo, sabe? E a Guerra dos Mundos encontra Black Mirror, né? Alguma coisa nesse sentido. E o uso de dados, eu acho que é a grande discussão, né? Que hoje, falei aqui algumas vezes já, né? Sei lá, os europeus atravessaram o planeta em busca de ouro. Aí na primeira versão do livro do Guerra dos Mundos, os invasores precisam de um recurso. Na visão
visão na leitura, né, e no filme de 2005, eles precisam do nosso sangue. Hoje, o nosso sangue, o nosso ouro não vale nada, o que vale muito são os nossos dados pessoais. E aí eu acho que o filme coloca esse recurso como o recurso que eles estão em busca, entendeu? Porque pra eles é importante. Agora, a pergunta que fica é, o quanto que os nossos dados, o nosso direito à privacidade e o sistema de vigilância interferem na nossa vida? Qual que é o valor disso pra gente enquanto sobreviventes, né? E eu gosto muito dessa leitura que a Amandinha faz de... Esse filme, na verdade, é uma alegoria também, né? Tal qual o livro, tal qual o filme de 2005. Eu acho que é uma alegoria desse processo de colonização. Mas a Amandinha, quando a gente tava se preparando pra gravação, ela comentou comigo uma coisa muito interessante, do qual o Paçoca concorda, não sei se vocês perceberam, que essa nova adaptação é praticamente, palavras de Amanda, uma obra da indústria de entretenimento fast food, como se fosse uma grande propaganda da Amazon. Amanda, discorra. Então... Eu fiquei bastante incomodada com isso. Eu comecei a reparar mais ou menos na metade do filme. E na metade final isso ficou escancarado. Total. Quando o recurso utilizado para... como fala? Para... Solucionar o problema, né? Para resolver o problema. É que eu ia falar sobre não é bem a entrega, mas para levar a ferramenta que eles precisavam, né? O drone. O pendrive. E é o drone, que é, na verdade, um recurso da Amazon. Da própria Amazon. Da própria Amazon. É isso. A Amazon Que faz é a o propaganda Prime dela. E assim, a partir dali, todos os momentos de cena desse drone ficavam uma faixa superior na tela, bem grande, por sinal, com a propaganda do Prime Air. E ele tem o disparate de falar assim, não, ele não vai poder fazer a entrega se você não finalizar uma compra na Amazon agora. E ele entra no navegador e faz a compra, bota no carrinho, fecha, não sei o quê. Pronto, agora foi. E assim, o grande herói, digamos assim, né? O herói prático, quem faz essa entrega, é o entregador da Amazon. É o entregador. Que é o genro do... Não, cara, isso não dá pra defender não, gente. É isso aí mesmo. Isso me deixou extremamente incomodada. Parecia que eu tava vendo uma grande propaganda e não um filme. Sim. Com razão, uma propaganda de 1h30. razão. Mas tem uma justificativa pra isso, gente. Lembra que eu expliquei que o filme foi gravado Só uma em observação. 2020? Tem uma explicação para isso, gente. O estúdio que pagou o filme foi a Amazon. Tô brincando. Não, mas é isso mesmo. Não é brincadeira, não. É porque, assim, esse filme, ele foi rodado em 2020. Só que eles não conseguiram ninguém pra fazer a distribuição. Todo mundo que lia o roteiro e assistia a montagem falava, isso é uma bomba. Não vamos lançar isso. Por que será? Aí, eles já estavam há 5 anos com esse filme engavetado. Eles decidiram apresentar o projeto pro Prime Video, né, pra Amazon. E eles aceitaram receber menos do que, sei lá, eles esperariam receber com essa produção só pra poder lançar o filme e não tomar um total prejuízo, entendeu? Então, eu imagino que a Amazon deve ter pedido pra eles fazerem umas modificações ali pra ela poder colocar no catálogo, entendeu? É bem possível. É a única explicação. Sim. E isso mostra como a indústria, e isso tem acontecido com série, isso tem acontecido com filme, isso tem acontecido com jogo, como a indústria tem priorizado o lucro. Assim, a gente sabe que eles precisam de lucro, ninguém aqui tá vivendo um conto de fadas, mas como eles têm priorizado o lucro, há uma boa história. E aí você acaba gerando essa coisa fast food mesmo, sabe? É algo muito padronizado, é uma produção rápida, é uma produção barateada, e o resultado é aquele, é um filme no máximo ok, é um conteúdo no máximo ok, e tá tudo certo, bora rodar o próximo. Eu não acho que a indústria de entretenimento fast food se encaixa nesse filme específico, porque o que eu acho que aconteceu é que eles tinham o filme pronto e precisaram inserir esse negócio da Amazon depois, tá? Pelo que eu entendi, foi isso aí mesmo. Foi tipo então, exigência da Amazon, sabe? E assim, gente, se eu trabalhasse pra Amazon, eu ia pedir a mesma coisa, sabe? Meio óbvio. Tô pegando aqui, tô pagando o negócio, tô garantindo que você vai receber. O que eu quero no espaço, já que vai tocar na minha plataforma, é que você faça a propaganda do serviço que eu preciso. Óbvio, entendeu? É assim que o mundo funciona. Acho que poderia ter sido feito de uma maneira menos agressiva e mais orgânica, de forma que o público talvez tivesse interesse
interesse de contratar o drone para levar as coisas na Amazon? Sim, né? Mas é assim que funciona. Tanto que a gente percebe essa coisa orgânica, não é de agora, né? Isso sempre aconteceu. É a famosa... São os personagens tomando determinada marca de refrigerante no almoço, entendeu? Ou, sei lá, desde que... Ai, gente, sei lá, você pega filmes dos anos, 80, tem personagens segurando aquelas KS, né, de Coca-Cola Diet, que na época era Diet, na mão, com aquelas roupinhas de couro e topetinho, porque eles eram os bad guys ou as pessoas descoladas. Isso é propaganda dentro do filme. É assim que faz. Mas acho que uma coisa é propaganda dentro do filme de forma sutil, que eu já não acho legal, mas no caso ali do Guerra dos Mundos... Não é nada sutil. É basicamente o filme virando propaganda. Sim, perfeito, porque não é feito de uma maneira orgânica, né? Então, fica uma coisa muito forçada, e eu concordo com vocês. Eu confesso que eu não me lembro, tá, de aparecer em cima da minha tela esse convite para assinar o serviço, né, contratar esse serviço. Não sei se foi inserido depois de quando assisti, porque eu assisti esse filme já faz alguns meses, foi quando ele saiu, então eu não me lembro realmente, tá? Não fica pra você assinar não, mas fica a faixa ali com a logo do Prime Air, assim, como se fosse uma propaganda mesmo, sabe? Mas você entende que é a propaganda que eles estão vendo do drone, só que a gente tá vendo também. Não, isso é isso dentro do filme, né? Tá. Isso, dentro do filme. Isso sem falar da cena maravilhosa de quando... Gente, o drone cai. Vocês lembram disso, né? Ele cai de ponta cabeça. Sim, aí, maravilhoso. Tipo, eles pedem ajuda pra uma pessoa que tá ali, né? Eles rastreiam essa pessoa, conseguem entrar em contato. E aí, tipo assim, cara, vai lá, vira o drone pra gente. Ah, sei lá, a gente te dá 1 ano de internet de graça. Cara, o governo tá atrás de mim. Pra que eu vou querer 1 ano de internet de graça? Então toma aqui, $1.000 de compra na Amazon. O cara vai na mesma hora, velho. Puta que pariu, sério. Cara, assim, então, olha, não, isso realmente não tem como salvar a gente. Mas aí eu me lembro da Netflix dando 1 ano de assinatura grátis pro Silvio Santos, sabe? E eu, mano, pra quê? Eu fiquei pensando, é um brasileiro que escreveu essa parte do roteiro, na certeza, sabe? Porque só pode ser uma referência ao Silvio Santos, sabe? Não, mentira. Era uma assinatura vitalícia. Inclusive, acabou há pouco tempo, mas assim, sabe? Ai, que horror, Domênica. Eu tenho culpa. Caraca, velho. Não, pra mim acabou. Ai, gente, não, mas assim... Eu perdi tudo. Ela instaurou o Domenicaus. É isso. Não, Thiago, né? Você acha que o Silvio Santos precisava de assinatura vitalícia da Netflix? Não, mas o acabou tem pouco tempo, foi de lascar, velho. Mas é o que acontece quando você tem um negócio vitalício, você morre e acaba, entendeu? É assim. Enfim. Ai, gente, ou os filhos do Silvio Santos vão brigar com a Netflix, né? Como herança do contrato vitalício da Netflix, vai saber. Enfim, realmente, essa parte da propaganda da Amazon forçou a barra, forçou muito, eu concordo com a Amanda. Assim, não tem nem como defender, gente, é ruim mesmo. Eu também, quando assisti, eu fiquei, uai, não vai parar, não? Não vai parar, né? E não parou, não. Continuar. Estou ciente, quero continuar, assim. Isso realmente não tem como salvar, tá? Mas, assim, tá tão escrachado que dá pra perceber também, né? Isso, foi mal feito. Concordo completamente, né? Mas, enfim, pra gente fechar, depois desse momento de surto coletivo, vocês acham que os filmes e o livro continuam tratando de temas atuais? Ou envelheceu mal, não serve mais pra nada? O que vocês acham? O filme é atual, né? Acho que isso aí a gente já falou bastante sobre isso no episódio. Com certeza a questão dos dados é muito atual. E o livro, também eu falei um pouco sobre isso, né? Eu acho que hoje em dia nós não podemos mais entender a colonização apenas como essa questão antiga, né? De literalmente invadir o lugar, tomar território, tomar recursos. Hoje em dia, isso continua acontecendo o tempo todo, mas não é necessário que seja de fato dentro de um território de forma física, com guerra explícita. O colonialismo continua acontecendo, mas com outras nuances. E eu acho que o livro vai tratar dessa questão de uma forma, apesar de não focar tanto durante a leitura, quando você entende que é isso,
tudo faz muito sentido e você percebe que nesse caso aqui do livro, o propósito é colonizar para exterminar e, enfim, pegar os recursos e é isso, sem preocupação com o que você vai deixar para trás. Uhum. Que era uma mentalidade da época. Mas ele pode ser transportado para hoje porque o conceito filosófico, digamos assim, da colonização continua muito parecido. Eu não me importo muito com a cultura que eu estou afetando, eu não me importo muito com os dados dessas pessoas que eu estou aqui coletando, eu só quero o recurso. Então eu acho que continua muito atual, sim. Sim, sim. E você, Ti? Olha, eu não vou me alongar muito, a Amandinha já colocou pontos bem legais, a Dô também. Acho que tudo que a gente discutiu nesse episódio já mostra, né? A grande questão, na minha opinião, é que o filme tem uma ideia muito legal, ele poderia ter funcionado muito bem, eu acho que se ele tivesse adotado outro formato, sabe? E talvez se ele tivesse sido rodado em outro momento, e principalmente com outro elenco, sabe? Acho que isso poderia favorecer bastante o roteiro. E, assim, só pra não ser mais do mesmo, né? Trazer duas informações novas aqui, que esse filme alcançou a pontuação de 6 de 100 no Metacritic, e ele mal estreou em 2025, ele já está ocupando a posição 76 entre os 100 piores filmes de todos os tempos. Eu acho que não preciso dizer mais, né? De novo, eu não acho que ele é um filme enquanto uma obra cinematográfica de qualidade, né? Não é realmente o que a pessoa vai encontrar lá. Eu acho que ele é um filme pipoca pra quando você não tiver nada pra fazer, botar lá e embarcar, sabe? Mas eu acho que os pontos de discussão, eles são importantes. E eu gosto muito dessa leitura, né? Como eu falei, dos de dados. E eu não sei se a Amandinha terminou de ler o livro, mas sei que ela não viu o filme de 2005. E aí, eu também fiquei brisando muito, assim, quando eu acabei de ver o filme, porque a solução, né, que tem tanto no livro... Aliás, no livro o que vai exterminar os invasores são os micróbios que tem no planeta Terra. No filme de 2005, o que mata os alienígenas, como eles sugam o sangue dos humanos, são os venenos que tem na nossa comida e no nosso ar, que por a gente habitar nesse planeta, contamina o nosso corpo e automaticamente vai matar eles. E eu acho que ali ele dá uma pinceladinha, assim, numa crítica ambiental, sabe? Do tanto de poluição que a gente tem nas águas, uso de agrotóxico e outras coisas, assim. É muito por cima, mas é quase como, olha, o que é veneno pra gente, pra eles é muito mais, sabe? Mas foi o que salvou a gente. Basicamente, essa história, né, do filme de 2005. Não entendi, aqui... é fã ou hater? Então, fica esquisito, né? A gente deveria agradecer. Isso, né? Então, há 20 anos, Salvo gente... pelos agrotóxicos. Exato. Ficou tipo isso. Eu sei, mas assim, ó, há 20 anos eu me questiono sobre isso, entendeu? Se eles estavam defendendo o uso de agrotóxico ou não. Pra mim não ficou muito claro. Acho que vai depender aí do quanto você se importa com a vida humana na Terra, tá? Ou quanto você a nossa passa... poluição que nos torna mais fortes. É quase isso, assim. Então eu achei bem esquisito, tá? Literalmente, há 20 anos eu me questiono, não entendi muito bem se é fã ou hater. Naquela época nem existia essa expressão, mas é isso. Aqui em 2025, os nossos dados, eles são nossos dados, não tem nada que impede. E aí eles têm que inserir um vírus, né? Então, é isso, sabe? No final da história, quando eu terminei isso, eu fiquei pensando, falei, olha que beleza, a gente, pra tudo hoje que é digital, a gente precisa clicar no botão de aceito conceder os meus dados, nem que seja pra eles serem deletados daqui 1 ano ou 2. Que daqui um ano ou 2... Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso me veio agora. Por que os nossos dados poderiam interessar uma raça alienígena? Tipo assim, a senha do meu banco, as conversas que eu tenho no WhatsApp com alguém... Não é a senha do seu banco. Então, não é a senha do seu banco, né? Eu acho que é uma alegoria mesmo. Eu acho que talvez seja sobre quem você é. Tá, mas por que isso poderia interessar uma raça alienígena? O que eles fariam com essas informações? Então, de novo, eu acho que não é sobre isso, entendeu? Mas por que, assim, o motivo deles virem se alimentar dos dados na Terra, assim, o que você entendeu? Eu entendi que é o único recurso que a gente tem exclusivamente no planeta Terra e que é importante hoje para a humanidade, que tem muito valor para a humanidade. Mas é importante pra gente. Sim. Por causa da cultura que a gente tem, da forma como a gente vive. Por que isso interessaria uma raça alienígena? Não tem ideia, não tem ideia. O filme não fala sobre isso, né? Entendeu? O que o filme fala é que eles tentam pegar esses dados, né, há muito tempo, mas
de novo, eu entendo, assim, foi aquilo que eu falei pra Amanda, eu acho que é um questionamento que é importante se a gente pensa, nossa, mas por que eles vieram? Mas sabe o que acontece? Eu fico tentando fazer um exercício aqui de me colocar no papel de um povo colonizado durante o processo de colonização. Não dá lá muito tempo para você perguntar o porquê que eles estão vindo. A gente só sabe que eles estão vindo e a gente tem que sobreviver. Para quem sobreviver, tiver cultura alterada, tiver que lidar com o luto, né, do fim da vida das pessoas que gostam da própria cultura, aí sim vai se tentar entender a cultura do outro pra tentar entender o que eles queriam, entendeu? Mas eu acho que o filme ele tem uma urgência nesse sentido, sabe? O filme ele não se preocupa de explicar pra gente o que é, ele só fala que a coisa mais preciosa que a gente tem no planeta hoje são os dados, faz um questionamento sobre privacidade e sobre vigilância. É isso, né? Então seria o recurso mais valioso. Pra quê? Não tenho ideia. Assim como no filme também de 2005, a gente não sabe por que eles estão comendo nosso sangue. Eles estão. Bom, aí fica um pouco mais claro que é uma questão de sobrevivência, né? Eles estão se alimentando. Sobrevivência ou extermínio? Mas se fosse só extermínio, eles não precisariam se alimentar da gente. Eles só viriam aqui e destruíram tudo. Não mas sei. eles coletam humanos e mantêm eles em cativeiro. O filme mostra isso, o de 2005. Sim, eles mantêm em cativeiro, teoricamente, pra quê também? Eu acredito que seja pra se alimentar, como se fosse uma reserva, entendeu? Mas isso assim, isso é um exercício que eu tô fazendo. O filme não deixa isso claro. Exato. Então, eu acho que é isso. Porque poderia ser isso de estou guardando itens na minha geladeira no freezer, né? Então, comida de reserva. Poderia ser eu estou levando eles pra estudar eles. Poderia ser eu só tô levando porque eu quero. Não dá pra saber, o filme não traz isso pra gente, né? E esse filme de 2025, então, traz menos ainda, né? Total. Eu acho que o livro traz um pouco mais sobre isso, né? Porque O no livro traz. ele identifica que eles realmente precisam se alimentar e ele e o artilheiro, né? Um outro personagem que ele encontra, falam sobre isso, de que eles vão ser escravizados pra servir de gado, digamos assim, né? Aham, sim. Mas as duas adaptações não se importam com isso, né? Se a gente for parar pra pensar. Eu acho que é justamente por colocar a gente como um sobrevivente, não como uma testemunha ocular da sobrevivência do planeta, entende? Porque o livro, a gente tem o narrador e depois... Eu não me lembro se muda o narrador, tá? Mas... Não muda, não. Não é muda? O mesmo. Então, mas ele tá envolvido em tudo, né? Do início até o fim? Não, ele narra uma parte do irmão dele, mas ele diz que é um relato que o irmão dele contou pra ele depois. Ah, tá. O irmão dele isso, tá em então. Londres, se eu não me engano. Isso. Ele é um narrador observador, né? Então ele vai contar o que ele tá observando ali, mas no caso, diante do relato do irmão dele. Perfeito, obrigada por me lembrar. Mas em nenhum momento do livro, por exemplo, eu imagino ele correndo pelos lugares e tentando salvar alguém que ele ama. Entende? Ele é uma testemunha ocular, não necessariamente um sobrevivente. Sim. Eu só vou fazer um adendo aqui que eu falei que ele é um narrador observador, apesar de ser em primeira pessoa, né? Mas como ele tem essa questão dos relatos, ele vai contar o que ele observa dos relatos. Então, ele brinca um pouco com isso, né? Uhum. Perfeito, mas não é ele que tá em perigo, né? Não é o protagonista que tá lutando pela sobrevivência. Ele está testemunhando a sobrevivência da Terra. Ai, Não, mas calma. ele tá... Em alguns momentos ele tá assim. Então, ele tá narrando sobre ele e sobre o irmão dele. Mas aí alterna alguns capítulos. Ele fala alguns capítulos sobre o irmão, aí depois ele deixa pra lá. Aí ele fala só sobre ele. Aí depois ele volta. Mas como eu dizia sobre meu irmão, ele me contou que tal coisa. Então ele fica alternando, assim, esse relato. Perfeito. Em algum momento do livro você achou que o narrador poderia morrer, ou que ele estava em realmente uma grande situação de perigo de sobrevivência? Não, até porque ele tá contando algo passado. Então você pressupõe, e ele já encontrou esse irmão que fugiu e tal. Então você pressupõe que esse relato do livro, né, vem depois do acontecimento. Perfeito. Nos filmes, a gente tá acompanhando pessoas que estão contando do presente, né? Sim, então, entendo. elas estão vivendo aquilo. Se for parar pra pensar, talvez essa adaptação de 2025, o personagem do Will, ele seja quase como um observador.
Porque ele não tá correndo desesperado, né? Ele tá atuando numa outra frente, mas ele em si não tá em perigo, entende? Então ele tá mais próximo ali do narrador do livro. Agora, no filme de 2005, é o cara no meio da galera sendo sequestrada, das coisas explodindo, do exército lutando contra, entendeu? É outro ponto de vista mesmo, né, da história. E eu concordo com vocês que uma das coisas que esse filme de 2025 traz é esse questionamento, mas por que eles estavam interessados nos dados? E a gente nunca vai saber, entendeu? Porque a grande questão aí da sacada, eu acho que esse que é o problema maior do roteiro, é que essa invasão, ela não é a principal coisa dessa história, né? A principal coisa da história do filme de 2025 é a gente descobrir que o governo já sabia dessa possível invasão, porque existia esse projeto que o governo trabalhava e tinham hackers, que aí, obviamente, tem que ser alguém que a gente conhece no filme, e a gente vai descobrir quem que é essa pessoa, que está tentando trazer à tona uma verdade sobre o governo, né? E uma verdade sobre a insegurança de dados e privacidade das pessoas do planeta, entendeu? Então, enquanto tá acontecendo isso, essa invasão ocorre. Mas não é a invasão o maior problema do filme, entendeu? O maior problema é o governo dos Estados Unidos estarem vendendo os dados, né? Invadindo a privacidade das pessoas, não garantindo a segurança de dados e direito à privacidade. E aí é isso, né? Tem que estar prestando atenção e tem que ter superado o ranço da propaganda da Amazon para conseguir entender isso no final. Entende? Esses são muitos elementos que a gente tem que lutar contra. Sim. É o seu exercício de tirar leite de pedra, assim. Foi conversando com você nesse episódio que eu consegui ver pontos positivos. Sozinho, não rolou. É aquilo, assim, só pra fechar aqui a minha fala, eu entendo a importância do tema, mas eu acho que existem formas de se executar isso muito melhores. Uhum. E isso é uma pena. É uma oportunidade desperdiçada. Eu concordo. Eu acho que poderia ter, com poucas mudanças, ter produzido uma coisa bem melhor, sabe? Eu acho. Mas enfim, né? É isso. Aí é o que a gente tem pra hoje. Muito bem, amigos. Estou perdoada por ter convidado vocês para gravar esse episódio e ter apresentado esse filme? Amiga, só olha vou só. perdoar se você gravar sobre Crepúsculo. Putz, aí é uma proposta muito difícil, credo. Que perdão pra caro. devolver, por favor. Que perdão caro. Deixa Não, quieto. mas olha só, sempre é um prazer gravar com você, independentemente do assunto. Então, não tem nem por que pedir perdão. E por isso que eu te mandei um beijo no começo, porque é muito bom gravar com você. Eu amo gravar com você. Eu amo como você me desafia a parar tudo na minha rotina muito louca e fazer comida lendo, que foi o que eu fiz hoje, eu falei pra vocês. Uma mão mexendo na panela e a outra lendo o livro. Mas pra mim isso é muito bom, porque nos conecta, né? Mas também me desafia. E eu gosto disso. Que coisa Eu concordo boa. super com a Amandinha, cara. Eu tava refletindo sobre isso hoje e eu percebi que se não fosse o Perdidos na Estante, talvez eu nunca tivesse lido Drácula ou Frankenstein ou Guerra dos Mundos. São livros que, assim, normalmente não passariam no meu radar. E por causa disso eu consegui ler os livros, tive contato com as adaptações e, né, estamos aqui debatendo hoje. E pro bem ou pro mal é sempre legal, sabe? É um bate-papo muito gostoso e a gente acaba rindo bastante, que é sempre bom. E é isso, assim, o filme pode não ter sido uma experiência muito boa, mas falar sobre ele ou sobre qualquer outra coisa é sempre divertido na companhia de vocês. Arrasou, gente. Obrigada por ter assistido ao filme, por ter lido ou relido o livro, por estar aqui comigo. Eu fico muito feliz também de gravar com vocês. Acho que ficou um episódio bem legal, bem divertido e é isso. Temos um episódio prontinho sobre esse filme tão odiado, desprezado de 2025. Espero que quem tá ouvindo tenha interesse, se não de ver ao filme, ao menos de ler ao livro
ouvir lá ao episódio do podcast radiofonizado que eu falei, assistir talvez, né, a adaptação anterior, mas acima de tudo, se questionar sobre esses pontos que a gente trouxe, né? Tanto relações parentais, relações sociais, questão de colonização, uso de dados, privacidade e segurança digital. Eu acho que são temas mega importantes que não tem como a gente fugir. Isso faz parte da nossa realidade. A gente tem que lutar pelos nossos direitos e pela nossa segurança, senão a gente tá muito ferrado, gente. Mas muito ferrado, entendeu? A gente ia preferir que os alienígenas viessem aqui e bebessem nosso sangue, entendeu? É nesse nível de ferrado que a gente tá. Então, espero que esse episódio tenha ajudado as pessoas a pensar ao menos sobre isso, porque pensar sempre é muito legal e não precisa ser uma mega obra cabeçuda, né? Pra proporcionar esse tipo de pensamento e abrir caminho pra discussão, que é o que a gente faz aqui no Perdidos na Estante. Ti, muito obrigada pela companhia. Você quer deixar algum recadinho final pra nossa audiência, pros nossos ouvintes? Fica à vontade. Gente, eu que agradeço. Foi maravilhoso participar desse episódio com vocês. É sempre uma alegria estar aqui no Perdidos na Estante. Não sei quando é que eu vou estar com vocês de novo, a gente não tem nada agendado, mas fica aqui o meu carinho, o meu desejo de boas festas, que seja um momento muito bom para todos nós, né? Esse encerramento de um ano e início de um próximo ano. E hoje a gente gravou aí sobre, talvez, né, a pior adaptação lançada em 2025. Então vou deixar uma pergunta no ar para vocês duas responderem até o final do ano, né? Qual que foi a melhor adaptação que vocês assistiram em 2025 aí, que rendeu um bom episódio? Né, de jeito nenhum. Ouça todos e chega à sua conclusão sozinho. Aproveita as férias e maratona. Arrasou, Ti. Boas festas. E você, Amandinha, quer deixar algum recadinho final? O recadinho é que eu saí da geladeira mesmo, né? Então me aguarde. É isso aí. Mas Nossa obrigada senhora. por participar, obrigada por chamar. E é isso mesmo. A gente tem um monte de coisa pra fazer aí, um monte de coisa pra falar, um monte de coisa pra gravar. É isso. Se a Amanda tiver ideia de como é que tá a agenda, ela vai querer voltar pra geladeira rapidinho. Muito bem. Eu, por fim, agradeço a você, ouvinte, que tá aí do outro lado, dedicando o seu tempo, a sua atenção pra estar aqui com a gente. É sempre muito bom gravar esse podcast pra vocês, saber que você é uma pessoa real que tá aí do outro lado. Te convido a seguir o Perdidos na Estante nas redes sociais. Se você é do time do Instagram, segue lá o nosso Instagram, é @perdidosnaestantepod. Lá no Blue Sky é @Perdidos na Estante. Se quiser me acompanhar, eu vou ficar muito feliz também de te ter lá. A gente pode trocar umas ideias, umas mensagens, uns memes, umas coisas assim. Lá no Instagram, domenica.mendes, no Blue Sky, domenicamendes.com. E eu acho que é isso. Tem bastante episódio pra sair ainda esse ano, tem lançamento, teremos episódio possivelmente onde vai acontecer um inverso, que será eu reclamando da adaptação e da obra original e as pessoas tentando tirar leite de pedra no meu ponto de vista pra me convencer que presta a história. E é isso. A gente se ouve na semana que vem. Não esquece de compartilhar, dar 5 estrelinhas e deixar um recadinho pra gente aí na sua plataforma favorita. Mostra que você é uma pessoa de verdade. Fala aí, esse filme é a pior adaptação de 2025? É o pior filme de 2025? Forçaram a barra? Conta pra gente. Um beijo e até semana que vem. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes, Amanda Barreiro e Thiago Augusto. A pauta foi de Domênica Mendes. A produção foi de Domênica Mendes. A edição é do Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design.